A Deus, aleluias. Atos, no capítulo 4, e o versículo 31. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, Deus, amado, glória a Jesus. E à medida que os irmãos forem encontrando, vão dando glória a Deus, aleluias. Atos capítulo 4 e o versículo 31. Todos encontraram, igreja? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, ó: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vamos ler mais uma vez, igreja, para você compreender. E tendo eles, repita comigo, orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios, repita, do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia, repita comigo, a palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos, Espírito Santo. Traga-nos a revelação agora da palavra que foi lida. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, exaltando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Aleluia! Amados, eu serei breve, eu não vou demorar, não quero ser cansativo aos irmãos, às irmãs, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesta palavra. Eu creio que Deus vai falar algo contigo nesta noite. Amém? Como eu disse, eu sou ali de Brasília. Em Brasília tem uma praça que fica ali no centro de Brasília. Os irmãos que gostam de ver jornal, quase todos os dias aparece a imagem dessa praça nos jornais. Essa praça, ela se chama Praça dos Três Poderes, porque nessa praça está localizado os três poderes que governam o nosso país. O Brasil, igreja, ele é governado por três poderes. O primeiro poder que governa o Brasil chama-se poder executivo. O poder executivo, ele é o responsável por executar as leis e é representado pelo presidente da República. O segundo poder que governa o nosso Brasil, o nosso país, é o poder legislativo. O poder legislativo é aquele que cria as leis. É representado, nós sabemos, pelos deputados e pelos senadores. E o terceiro poder que governa o nosso país é o poder judiciário, que é aquele que julga conforme as leis, e é representado pelos juízes e pelos magistrados. Então, o nosso Brasil, o nosso país, ele é governado, ele é dirigido, ele é sustentado por esses três poderes: executivo, legislativo e poder judiciário. Mas talvez você possa se perguntar: pastor, você veio nesta noite aqui falar sobre esses três poderes que governam o nosso país? Não. Eu não vim falar sobre os três poderes que governam o Brasil, mas nesta noite eu gostaria de falar sobre os três poderes que governam a Igreja de Jesus aqui na terra. Assim como o Brasil é sustentado, é dirigido por três poderes, a Igreja de Jesus, ela também precisa ser guiada, ela também precisa ser sustentada por três tipos de poderes. E talvez você possa se perguntar quais são esses três poderes que governam a igreja.
Quais são esses 3 poderes que precisam governar a igreja? O primeiro poder que precisa governar a igreja de Jesus na terra é o poder da oração. Repita comigo: poder da oração. Poder da oração, igreja. Este é o poder que precisa governar, que precisa dirigir a igreja na face da terra. O poder da oração é o poder que precisa governar essa igreja aqui em Pau d'Arco. Se essa igreja quer fazer a diferença nessa cidade, se essa igreja quer exaltar, quer glorificar a Deus nesta cidade, se essa igreja quer ser uma igreja aonde Deus se manifeste, se essa igreja quer ser uma igreja aonde haja curas, aonde haja milagres, aonde haja a unção e o poder de Deus, esta igreja precisa fazer isso: orar, orar e orar. O poder da oração precisa fazer parte da vida desta igreja. A igreja precisa orar, precisa ser governada pela oração, precisa ser mantida pela oração, precisa ser direcionada pela oração. Porque uma igreja que não ora, uma igreja que não busca a face de Deus, uma igreja que não se prostra diante do Senhor, é uma igreja frágil, é uma igreja que não tem unção, é uma igreja que não tem poder, é uma igreja que não tem milagres, é uma igreja onde Deus não encontra liberdade para operar. Mas uma igreja que ora, uma igreja que busca a face do Senhor, é uma igreja onde o inferno não pode prevalecer, é uma igreja onde nenhum mal, nenhuma tempestade pode prevalecer contra essa igreja. Você e eu precisamos ter uma vida de oração. Se queremos ser uma igreja forte, se queremos ser uma igreja cheia da glória do Senhor, precisamos ter a oração nas nossas vidas. Por isso, e é isso que a palavra do Senhor nos fala, lá em 2 Crônicas 7,14, quando a palavra nos fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei os seus pecados, perdoarei os seus pecados e sararei as suas feridas. Nós temos que ter oração. Lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, nos fala: orai sem cessar, orai sem parar. Igreja, não tem como ser uma igreja viva na face da terra sem vida de oração. Não tem como. Não tem como ser uma igreja forte e poderosa na face da terra sem oração. Porque a oração, ela gera intimidade com o Pai. A oração, ela gera intimidade com Deus. Não existe intimidade com Deus sem vida de oração. Não existe comunhão com Deus sem vida de oração. Se você quer ser um homem que tem intimidade com Deus, se você quer ser uma mulher que tem intimidade com Deus, então você precisa ter uma vida de oração. Entenda bem, eu estou falando vida de oração. Eu não estou falando de momentos de oração. Porque o que nós temos visto hoje na maior parte das igrejas é isso: é momentos de oração, são dias de orações. Não há uma vida de oração, não há aquele estilo de oração. E o que nós precisamos é isso: é uma vida voltada para a oração. Por que a oração, ela precisa fazer parte da igreja? Por que é tão importante eu e você termos uma vida de oração? Eu preciso que você me entenda nesta noite. Deus, ele é poderoso, e Deus, ele tem infinitas maneiras de falar comigo e com você. Quando Deus quer falar com a sua igreja, quando Deus quer falar com um homem, quando Deus quer falar com uma mulher,
Ele pode usar de infinitas maneiras. Deus, Ele pode falar com você através de uma pregação, como Ele está falando nesse exato momento. Deus, Ele pode falar com você através de um vídeo. Nós estamos vivendo aí na era da internet, uma era moderna. Deus pode falar com você através das redes sociais. Você pode, às vezes, ver um vídeo lá no Facebook, no WhatsApp, e Deus vai falar contigo. Deus, Ele pode falar contigo quando você abre a Bíblia e você lê a palavra de Deus. Deus, Ele fala contigo. Deus, Ele pode falar contigo através de um panfleto. Aqueles panfletos de evangelização, Deus pode falar contigo. Inclusive, tem aquele homem, aquele cantor, Marcos Nascimentos. Eu creio que todos aqui conhecem, né, Marcos Nascimento. Ele conta no seu testemunho que ele se converteu através de um panfleto de evangelização. Certo dia ele estava passando numa rua e chegou alguém com daqueles panfletinhos e entregou para ele. No momento ele nem prestou muita atenção, dobrou, guardou no bolso. Mas quando ele chegou na casa dele, ele foi tirar as coisas do bolso para guardar. Lá estava o panfleto, e ele leu aquele panfleto de evangelização, e Deus falou com ele. E a partir daquele dia ele se converteu e se tornou uma bênção na presença do Senhor. Então Deus fala, igreja, de tantas formas, de tantas maneiras. Mas eu só conheço uma única maneira que o homem tem de falar com Deus. Eu só conheço uma única maneira que a igreja tem de falar com Deus. E essa única maneira que eu conheço chama-se oração. Há 18 anos que eu sirvo a Jesus. E até hoje, eu ainda não descobri uma outra maneira de falar com Deus. Se alguém aqui nessa noite conhece uma outra maneira de falar com Deus, por favor me avise. Por favor, me mostre, porque eu quero conhecer. Porque até hoje eu ainda não vi e ainda não conheço uma outra maneira do homem e da mulher falar com Deus que não seja através da oração. Por isso que a igreja de Jesus, ela precisa ser governada, precisa ser sustentada e dirigida pela oração. Não tem como eu falar com Deus. Aleluia. Não tem como falar com Deus que não seja pela oração. Não tem. Por isso que é tão importante eu e você termos uma vida de oração. Porque se eu não tiver uma vida de oração, como eu vou me relacionar com Deus? Se eu não tiver uma vida de oração, como eu vou falar com Deus? Como? Nós precisamos orar. Infelizmente, igreja, eu olho para o retrato da igreja na face da terra, e eu vejo que na grande maioria das igrejas está faltando oração. Está faltando. São poucas as igrejas que ainda priorizam oração. Eu não sei como é aqui no sul do Pará, mas pelo menos ali em Brasília, eu vejo muita falta de oração no meio da igreja. E geralmente as pessoas, elas usam muito o termo falta de tempo para não orar. Geralmente quando a gente fala de oração, principalmente em cidade grande, muitos falam: olha, eu até gostaria de orar, mas eu não tenho tempo. E realmente cidade grande é muita correria. Há mais de 15 anos que a gente mora ali em Brasília, a gente vê a correria. A grande maioria das pessoas levanta às vezes 5 horas da madrugada, sai correndo para ir trabalhar, para ir para a faculdade, resolver suas coisas, e às vezes volta para casa de noite, e é aquela correria, vai para um lado, vai para o outro, resolve uma coisa, resolve outra, e às vezes muitos se apoiam nisso para falar: eu não tenho tempo para orar. Mas será se o problema é mesmo a falta de tempo? Eu não creio que seja falta de tempo, não, igreja. Porque às vezes nós reclamamos que falta tempo. Falta tempo para orar, mas não falta tempo para outras coisas.
Não, para orar falta tempo, mas nós temos tempo de ir no salão, nós temos tempo de ir às vezes no churrasco, num casamento, de um aniversário. Falta tempo para orar, mas nós temos tempo de mexer no WhatsApp, no Facebook. Falta tempo para orar, mas nós temos tempo de assistir a novela, o futebol. Falta tempo para orar, mas nós temos tempo para passear, para viajar. Então eu vejo que o problema não é falta de tempo. Então não me venha com esse negócio que falta tempo. Eu não oro porque não tenho tempo. Fale isso para outra pessoa, para mim não fale isso, porque não falta tempo. Quando a gente tem sede de Deus, pode ter certeza que não vai faltar tempo. Quem tem sede de Deus, quem tem vontade de ter relacionamento com Deus, quem tem vontade de ter intimidade com Deus, nunca vai faltar tempo para falar com Deus, nunca vai faltar tempo para orar. Pode faltar tempo para outras coisas, mas para falar com Deus não vai faltar tempo. Nem que eu me levante 3 horas, 2 horas, mas eu vou ter tempo para falar com Deus. Precisamos ser guiados pelo poder da oração. Toda igreja que quer crescer, que quer romper, tem que ter uma vida de oração. Se essa igreja em Pau d'Arco quer crescer, se essa igreja em Pau d'Arco quer conquistar essa cidade para Jesus, tem que ter uma vida de oração. Quem aqui já ouviu falar do pastor Poyong Chu? Alguém aqui já ouviu falar do pastor Poyong Chu? Pastor Poyong Chu, igreja, ele é o pastor da maior igreja do mundo. Fica em Seul, na Coreia do Sul. Sabe quantos membros tem a igreja do pastor Poyong Chu? Calcula que tem 1 milhão de membros na Coreia do Sul. A igreja sede do pastor Poyong Chu é uma igreja para 300 mil membros sentados. São 300 mil cadeiras na igreja sede. Nos finais de semana, o pastor Poyong Chu ele faz 4 cultos no domingo. Cada culto tem uma média de 250 mil pessoas participando. O pastor Poyong Chu, ele começou essa igreja com 3 pessoas. Era ele, a esposa e a sogra, em uma tenda de lona, quase no meio do mato. Mas desde o início do seu ministério, ele priorizou uma vida de oração. Hoje, milhares de pessoas vão até a Coreia do Sul. Centenas de pastores de vários países vão até ele para perguntar qual é o segredo. E quando os pastores chegam lá e perguntam: pastor Poyong Chu, nos fale qual é o segredo do crescimento. Por que hoje a tua igreja tem mais de 1 milhão de membros? O que levou essa igreja a crescer, a romper tanto? Ele sempre responde a mesma coisa. Ele sempre fala: o segredo chama-se oração. Oração e oração. Não existe outro segredo melhor. É oração. Desde o princípio, ele começou a sua igreja na oração e manteve na oração. A primeira igreja que ele construiu era uma igreja para 10 mil membros. Nessa igreja para 10 mil membros, ele colocou 3 cultos de oração. O primeiro culto de oração começava às 5 horas da madrugada. Era o primeiro culto. Mas quem quisesse, se alguém quisesse participar desse primeiro culto, que começava às 5 horas da madrugada, tinha que chegar no mínimo 1 hora de antecedência para entrar na fila, porque às 4 horas da madrugada a igreja já estava dando fila ao redor do quarteirão. Isso é sede de Deus, isso é sede de oração, isso é sede de buscar a face do Senhor. E a igreja que quer crescer, a igreja que quer romper, tem que ter essa sede de Deus. O
pastor Poyanguchu, ele conta nos seus livros que certa vez ele estava orando na igreja e de repente o presidente do país, o presidente da Coreia, ligou na igreja para conversar com ele. E quando ligou, quem atendeu foi a secretária. E a secretária atendeu o presidente se apresentou, falou: eu sou o presidente da nação e eu gostaria de falar com o pastor Poyanguchu. E a secretária falou: senhor presidente, me desculpe, mas no momento ele não pode lhe atender, porque no momento ele está em oração, no momento ele está falando com Deus, e quando ele está orando, ele não gosta de ser interrompido por nada e por ninguém. O presidente ficou muito bravo naquele dia e falou: mas eu sou o presidente da nação. E ela falou: sinto muito, ele não vai lhe atender, ligue mais tarde e com certeza ele vai lhe atender. Então ela desligou o telefone. Mais tarde o pastor estava lá aguardando, o presidente ligou novamente. Quando o pastor atendeu, o presidente, já muito bravo, falou: pastor Poyanguchu, eu liguei mais cedo e a secretária não quis me passar a ligação, porque disse que o senhor não ia querer me atender. E ele falou: sim. E o presidente falou: mas eu sou o presidente da nação, sou o homem mais importante deste país. E o pastor Poyanguchu falou: senhor presidente, eu sei que o senhor é o nosso presidente, eu sei que o senhor é um homem muito importante, mas naquele momento eu estava falando com alguém que era maior do que o senhor. Naquele momento eu estava falando com alguém que é mais importante do que o senhor. Naquele momento eu estava falando com aquele que é o Criador dos céus e da terra, daquele que tem todo o poder do universo. Isso chama-se intimidade, chama-se sede de Deus. Priorizar a oração acima de qualquer coisa e acima de qualquer pessoa. A igreja que quer crescer, que quer romper, tem que ser guiada e movida pela oração. É o primeiro poder que precisa sustentar a igreja. O segundo poder que precisa sustentar a igreja, depois do poder da oração, é o poder do Espírito Santo. Repita comigo: poder do Espírito Santo. Este é o segundo poder que precisa fazer parte da igreja. A igreja de Jesus aqui na terra, ela precisa ser sustentada pelo poder do Espírito Santo. Eu quero que você me entenda nesta noite, igreja. Nada substitui o poder do Espírito Santo. Nada pode substituir o Espírito Santo na igreja. Nós podemos ter templos lindos, nós podemos ter templos luxuosos, nós podemos ter louvores abençoados na igreja, nós podemos ter igrejas grandes, bonitas, mas nada substitui o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele precisa fazer parte da igreja. Ainda que possa existir hoje pastores abençoados, pregadores com boa retórica, estudiosos, pode existir homens que falam bem, que pregam bem, que cantam bem, que tocam bem, mas nada substitui o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele precisa fazer parte da igreja de Jesus. E talvez você possa me perguntar: pastor, por que o Espírito Santo ele é tão importante na igreja? Sabe por quê que o Espírito Santo é tão importante e necessário na igreja? João 16:8 fala que somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo tem este poder e essa autoridade.
Não existe nenhum pregador na face da terra, por mais conhecedor que ele seja da palavra, por mais sábio que ele possa ser, não existe nenhum pregador, por mais espiritual que ele possa ser, se ele não tiver o Espírito Santo, nada pode acontecer. Ninguém pode convencer um pecador do juiz, ninguém pode convencer um pecador da justiça. Sabe por quê? Sabe por que eu estou hoje aqui servindo ao Senhor? Sabe por que você está aqui hoje servindo ao Senhor? Por causa do Espírito Santo. Quem te convenceu não foi o homem, quem te convenceu foi o Espírito Santo. Nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite se não fosse pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo tem este poder. Somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Somente o Espírito Santo pode convencer um pecador que ele precisa de Jesus. Somente o Espírito Santo pode convencer um ladrão que ele precisa de Jesus. Somente o Espírito Santo pode convencer um assassino, um estuprador, que ele precisa de Jesus. Se o Espírito Santo não convencer, não há nada na terra que seja capaz de convencer um pecador que ele está errado e que ele precisa de Jesus para ir morar no céu. Só o Espírito Santo faz isso, igreja. Então a igreja de Jesus, ela precisa ser governada pelo Espírito Santo. Ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo a cada dia. E para nós encerrarmos esta noite, o terceiro poder que precisa fazer parte da igreja, que sustenta a igreja, é o poder da palavra. Poder da palavra de Deus. A igreja de Jesus, ela precisa ser guiada, dirigida e sustentada pelo poder da palavra. João 8,32 fala: e conhecereis a palavra do pastor Jairson e sereis libertos. Amém? Conhecereis a palavra do pastor Silas Malafaia e sereis libertos. Amém? Conhecereis a palavra do Edir Macedo, do Valdomiro, e sereis libertos. Conhecereis a palavra do Lula, da Dilma, do Temer, e sereis libertos. É isso que diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que verdade estamos falando? Conhecereis esta verdade. É a única verdade que liberta o homem. É a única verdade que purifica o homem. É a única verdade que lava o homem. É a única verdade que transforma o homem. É a verdade da palavra de Deus, igreja. É a palavra que liberta, que lava, que purifica, que restaura. É a palavra. A igreja precisa ser governada e sustentada pela palavra. E infelizmente nós estamos vivendo num tempo onde boa parte das igrejas tem negligenciado a palavra de Deus. Estamos vivendo num tempo onde boa parte da igreja tem deixado de priorizar a palavra de Deus. Eu não sei se acontece a mesma coisa aqui no sul do Pará. Eu não sei. Mas pelo menos ali em Brasília eu tenho visto isso. Grande parte das igrejas já não priorizam mais a palavra. Às vezes a gente chega em algumas igrejas, principalmente as grandes igrejas, os grandes templos, e a gente vê às vezes 2, 3 horas de culto. E tem tempo para tudo. Às vezes cantam lá 10, 15 hinos,
e cantam, e pulam, e dançam, e apresentam tantas coisas. Às vezes tem 5 minutos de palavra, tem 10 minutos de palavra. Às vezes não dá nem tempo de pregar a palavra. Tem eventos que apresentam tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e na hora que chega a palavra, olha, o tempo acabou, infelizmente. Vamos dar 10 minutos para o pregador trazer a palavra de Deus. Aí, muitas pessoas hoje têm se questionado, mas tantas curas, por que o paralítico não está mais levantando no meio da igreja? Por que os cegos não estão mais enxergando na igreja? Por que os milagres não estão mais acontecendo no meio da igreja? Será se Deus está envelhecendo? Será se Deus ficou velhinho? Será se Deus ficou gagá? Será se o poder de Deus diminuiu? Não, igreja. Deus não envelheceu, nunca vai envelhecer, porque Ele é eterno. O poder de Deus não diminuiu, a glória de Deus não diminuiu. Deus é o mesmo ontem e hoje será por toda a eternidade. Deus, Ele não mudou. É a igreja que tem mudado as suas prioridades. É a igreja. Somos nós que temos mudado. E a igreja que quer ser uma igreja vitoriosa, a igreja que quer romper, a igreja que quer ver Deus operar milagres, a igreja que quer ver Deus se manifestar, tem que priorizar a palavra. A palavra tem que ser prioridade no meio da igreja de Jesus. Tem que ser prioridade. Nada pode tomar o momento da palavra. Nada pode tomar o lugar da palavra. A palavra de Deus tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade. Porque Romanos 10:17 fala que a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Entendeu por que a palavra tem que ser prioridade? Porque a fé só vem através da palavra. Se não tiver palavra, não está fé. Por que nós estamos vendo hoje uma geração de crentes que não tem mais fé? Porque está faltando isso aqui. Está faltando isso aqui no meio da igreja. Está faltando palavra. Aí a gente vê um monte de crentes que não tem mais fé nem para expulsar demônio. A gente vê um monte de crentes que não tem mais fé para nada. Qualquer vento, qualquer tempestade, vou sair da igreja, não aguento, a luta está forte, porque está faltando isso, está faltando palavra no meio da igreja, e se falta palavra, falta fé. Se essa igreja quer romper, se essa igreja quer fazer a diferença nessa cidade, nesse estado e nessa nação, priorize isso aqui, ó. Prioriza a palavra, pregue a palavra, viva na palavra, ame a palavra, e a glória do Senhor vai se manifestar neste lugar. Aleluia. Vamos ficar em pé nessa noite. Oh, aleluia. Xerianda Lamadaias. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Feche os teus olhos, meu querido, minha querida. Feche os teus olhos nesta noite. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Esses 3 poderes que você ouviu nesta noite, eles precisam fazer parte da sua vida, meu irmão, minha irmã. A sua vida precisa ser direcionada, governada pelo poder da oração, pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra. Eu não sei como está a tua vida de oração, mas desta noite Deus fala para você: comece a orar mais, comece a buscar mais a face do Senhor, e você vai ver a glória do Senhor se manifestar. Aleluia, aleluia. Começa a ser mais, começa a buscar mais a presença do Espírito Santo, começa a pedir a Deus: Senhor, me encha, me encha, me encha mais do teu Espírito. Aleluia. Eu não sei como está a palavra de Deus na tua vida,
se você tem priorizado a palavra, se você tem buscado o conhecimento da palavra. Mas nesta noite Deus me trouxe a esse lugar para falar isso ao teu coração. Comece a buscar esses 3 poderes. Comece a buscar o poder da oração. Comece a entrar em intimidade com Deus. Comece a meditar na palavra. E Deus vai fazer grandes coisas neste lugar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, aqui está o teu povo. Meu Deus, aqui está a tua igreja nesta noite. Meu Deus, o Senhor nos trouxe aqui para trazer esta palavra, para trazer esse despertamento para o teu povo e para a tua igreja. Meu Deus, desperta, Senhor, a tua igreja. Desperta, meu Deus, o teu povo para ter uma vida de oração, para ter uma vida de intimidade com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, comece, Senhor, a mover o teu Espírito Santo sobre este lugar. Senhor, que esta igreja possa ser uma igreja movida e cheia do teu Espírito Santo. Meu Deus, que esta igreja possa ser uma igreja direcionada pela tua palavra. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus, que esta igreja possa ser direcionada e sustentada por esses 3 poderes. Pai, que o poder da oração, que o poder do Espírito Santo e que o poder da palavra possa fazer parte desta igreja, e que esta igreja possa fazer a diferença nesta cidade, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Podeis se assentar, queridos. Que o Senhor Jesus possa estar te abençoando mais e mais. Amém? Eu creio que Deus falou ao teu coração nesta noite. Então guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe a palavra com mais pessoas. E amanhã, se Deus assim nos permitir, nós estaremos novamente aqui para trazer mais uma palavra para o teu coração em nome de Jesus. Amém? Eu quero louvar a Deus por esta rica oportunidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.